Após muitos estudos e pesquisas, Colônia Blumenau, no sul do Brasil, ganhou forma e vida. O livro-álbum traz textos e imagens sobre Blumenau. Relatos dos primeiros descendentes imigrantes da colônia fazem parte do majestoso livro. Na entrevista de hoje, Sr. Marcondes Marchetti fala a respeito da obra que registrou 20 anos de pesquisa e muito trabalho. Blumenau eternizada em páginas. Essa é a história da obra Colônia Blumenau, no sul do Brasil, que marca os 200 anos do Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau. O projeto sobre Blumenau ganhou forma e vida depois de 20 anos de pesquisa. E para saber sobre essa rica história, um pouquinho dessa rica história e dessa obra, eu converso agora com o coautor, Marcondes Marchetti. Seja muito bem-vindo, seu Marcondes, aqui no TVL Cultura. Eu agradeço em nome dos três que pesquisaram e levaram essa obra a término, recentemente lançada aqui em Blumenau, o mausoléu do Dr. Blumenau. E, de fato, como você sublinhou, são 20 anos de pesquisa que ocorreram aqui em Blumenau, ocorreram aqui em Santa Catarina, ocorreram no Brasil e também no exterior. Qualquer obra de pesquisa sempre abre janelas para aspectos não cobertos, mas quem vier a ver essa obra, com toda certeza, vai ver que muito dificilmente uma obra dessa envergadura poderá ser repetida. Realmente, eu folhei, eu não tive tempo ainda de ler toda a obra, mas tá linda e é uma rica história, uma rica pesquisa. Vocês três fizeram essa pesquisa durante 20 anos. Como que foi essa pesquisa nessas 2 décadas? Quais foram os desafios? Essa pesquisa tem um autor. Eu sou coautor e o Bruno Kilian Kadlec é coautor. O autor é Gilberto Gerlach. Gilberto Gerlach é um pesquisador nato que é natural de São José, mas de troncos alemães. E ele estudou aqui em Blumenau quando jovem. E parentes dele também viveram aqui em Blumenau, tiveram sua vida aqui. E ele, depois de fazer obras assemelhadas a essa, sobre a ilha de Santa Catarina, de Esteiro, depois a ilha, e São José, a cidade natural dele, ele resolveu fazer uma homenagem à cidade na qual ele viveu importantes anos da vida e pela qual ele tem um grande respeito e admiração, e particularmente pelo processo colonizatório, pelo fenômeno que se deu a partir de 1850, né, de europeus resolverem construir uma ideia de colonização e escolhendo aqui, e daí ele colocou a ideia, ele foi a pessoa que centralizou a pesquisa, eu tive uma parte, o Bruno teve outra, né? Então, verdadeiramente a obra se deve a ele, e com a contribuição nossa, mas também com contribuições de pesquisadores, do pessoal do arquivo, Sueli, Petri, nos auxiliou muito, porque temos aqui em Blumenau um riquíssimo arquivo, né? Um dos mais ricos arquivos de Santa Catarina, organizados, bem dirigidos, né? E também com inúmeras contribuições de descendentes de famílias, de outros pesquisadores, de pessoas curiosas pela história, de pessoas que viveram aqui em Blumenau e que colecionaram, que juntaram também em memória da cidade peças da história, de forma que foi possível fazer um panorama que, se me permite estender um pouco o comentário, eu diria o seguinte: eu visualizo essa obra assim como se fosse na casa de uma pessoa, onde a nona, para os descendentes de italiano, e a oma, para os descendentes que são majoritariamente aqui, alemães naturalmente, ela vai convidar os netos, os filhos, as noras e os
parentes, os tios, né, toda a família, para ver o álbum da família. Vou mostrar para vocês, explicar para vocês a história da nossa família. Bom, esse livro é o álbum da família, não da família do Hermann Blumenau, Sim. mas da cidade de Blumenau. Da família Então, blumenauense. vê-lo, poder folheá-lo, poder observar as imagens, permite quase como essa cena familiar, só que estendida para conter a história dessa belíssima cidade de Blumenau. Por isso também, seu Marcondes, a gente acompanhou, né? Acompanhamos o lançamento ali no Mausoléu Dr. Blumenau e sim, era se referido à obra como livro-álbum. Então, realmente, porque é um álbum da família blumenauense, da história de Blumenau. Exato. E como não se trata de uma obra acadêmica, ela não é uma obra escrita sob a ótica do estudo da sociologia, ou da política, ou da evolução comercial, industrial, e sim é uma obra que reúne imagens, e através da imagem, com a devida explicação, ele conta uma forma de contar a história. Porque não existia cinema no passado, os registros se davam através de ou gravuras ou através da nascente fotografia, não é? Sim. Claro, tem os relatos, tem as cartas, tem tem as pinturas, tem os desenhos que pessoas passaram por aqui e fizeram, desenhos e ilustrações feitas aqui, de formas que é um álbum que contém imagens que contam a história de Blumenau. Seu Marcondes, tem 2 volumes. Exato. Esse primeiro, a gente pode falar um pouquinho dele agora nesse primeiro bloco, e o segundo volume contamos um pouquinho, resumidamente, da história dele no segundo bloco. Exato. Podemos começar com esse? Sim, claro. Qual que é a história que o senhor quer destacar agora desse primeiro volume? Porque, claro, o nosso programa aqui é curtinho, não vai dar para contar num todo. O pessoal vai ficar curioso, mas o livro estará futuramente à disposição, Tem né? no arquivo, na biblioteca, nas bibliotecas das escolas eles já estão. Os próprios vereadores também receberam. E na noite do lançamento foram sorteados 50 exemplares. 50 felizardos. 50 felizardos. Estão com o livro em casa e mostrando, fazendo o livro álbum circular em torno das suas famílias, né? Bom, nós temos, abre o livro a apresentação da bisneta do Dr. Blumenau, onde ela faz uma síntese de como ela viu a aventura do bisavô dela e as condições que se vivia na Alemanha, que ainda não era unificada, e a necessidade de parte da população de encontrar forma nova de vida, porque viviam uma situação econômica, social lastimável, populações empobrecidas, né? Então, projetos colonizatórios que o Blumenau organizou, eles permitiam a esperança das pessoas por um novo começo de vida, né? Então, o livro foca detidamente a família, o Blumenau, a trajetória dele, que é uma história já bastante conhecida, né? Mas vamos ao segundo grande personagem da colonização, que é o Fritz Miller, né? Que chegou logo depois do Blumenau e se estabeleceu aqui. Acabei de ler uma carta que ele escreve para a irmã predileta, né? Onde ele enaltece as maravilhas do lugar, a natureza que o atraiu, as coisas que deram sentido para ele ficar. Mas, ao mesmo tempo, ele relata também o grande choque que os primeiros que vieram tiveram, porque todos os projetos colonizatórios nunca contam a verdade para quem é atraído para ir a esse novo futuro, essa nova oportunidade. Geralmente, a promessa é que eles teriam assistência, teriam sementes, teriam um lote delimitado, teria estrada, teria uma junta de boi, teria segurança, né? E ele relata que não era nada disso, era floresta virgem, foi prometido uma coisa e... animais ferozes e uma situação, que é o tema que eu foco no segundo volume, que aqui viviam uma tribo, um grupamento indígena estabelecido no Vale do Itajaí.
como território de sua vida. E eles circulavam, não só aqui, né? Então, e aí começaram, além de todos os dissabores, ainda o conflito das frentes colonizatórias com a presença dos indígenas, e que foi um episódio assim, que ele relata, porque no terceiro, quarto ano aqui, os índios assaltaram a própria casa do Blumenau. Olha. Que estava construída no território que eles tinham como deles, né? Então, há um foco aqui, e um dado interessante na obra, é que o Gilberto conseguiu a foto, ótimas fotos, não só do Fritz Miller, mas da esposa, que já é mais conhecida, mas de todas as filhas. Ele teve 9 filhas. Uau! E se for possível, de alguma maneira que se mostre as fotos, vocês vão ver que ele gerou belíssimas na filhas. Página 57, na página né, 57, decorre essa história. As suas belas pessoas, seres humanos, 7 filhas. Né? 9. 9 filhas. 9 filhas. Todas as fotos estão aqui. Mas isso, está aqui o grau acadêmico dele também. Tem as cartas que ele trocou com o Dr. Blumenau? Não, ele trocou com o célebre naturalista Darwin. Ele foi correspondente a vida inteira, tem centenas de cartas trocadas de contribuições dele com a pesquisa, porque ele conheceu a obra do Darwin e se tornou adepto da teoria evolucionária de Darwin, né? Então, tem cartas aqui, o Darwin escrevendo para ele, ele para o Darwin, tem ilustrações dele, do entorno dele. E assim entram sucessivas famílias tronco, que constituíram o primeiro grupo que chegou, mas não a referência à família, por exemplo, de Carl Julius Baumgarten. Aqui está a foto dele e a história da família, e fotos do entorno familiar e as cartas que ele trocou também na fixação dele aqui. Assim, a Karl Klein, tem aqui a foto e tem os mapas que ele elaborou. Nós temos tem as muito cartas, mapa, né, história. Que são imagens. É uma viagem na história, né? Como falamos, né, como se trata de um livro-álbum que trabalha com imagens, se de alguma maneira na produção do nosso programa, da entrevista, né, desse depoimento meu, puder ser mostrado com detalhes. Sim, porque é um livro que não vai circular tão largamente que chegue a todos, né? Ele vai chegar, a tiragem foi de 1000 exemplares. Ele chega a ser lançado em alguma livraria aqui de Blumenau para venda? No acordo de colaboração, do apoio que o Gilberto conseguiu, que nós conseguimos aqui, o Instituto Histórico, né, local contribuiu largamente, estimulou o conhecimento da obra, estimulou os empresários a investir, o Marcos Schroeder, que preside, né, a Sueli Petri, né, então eles receberam cotas da edição. Okay. E eles estão comercializando para fazer caixa, para manter as suas entidades, porque elas dependem de verbas e de dotações, né? Sim. Então houve um acordo de cooperação. E eu chamaria atenção, então, a todos os blumenauenses que vierem adquirir nessas instituições, né, que compreendam que, além de acessar a obra, também estão contribuindo com instituições culturais e históricas da maior relevo, da maior importância e da maior seriedade, que merecem todo o apoio da comunidade de Blumenau, né? Certo, seu Marcondes. O nosso primeiro bloco aqui está finalizando, mas a gente volta no próximo bloco para falar mais a respeito dessa história, dessa pesquisa. E, claro, vai ficar aí a curiosidade, né, para o pessoal de casa conhecer também. Mas basta ir nesses lugares que o senhor citou para conhecer a obra. Sim. A gente vai para um rápido intervalo agora, mas já voltamos com um pouco mais dessa pesquisa, dessa obra aqui contada um pouquinho pelo senhor Marcondes. Já voltamos. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer,
Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Voltamos então com um pouco mais sobre essa riqueza de história, a obra Colônia Blumenau, no sul do Brasil. E a entrevista aqui com o senhor Marcondes. Agora a gente vai falar do segundo volume, que é uma sequência de toda essa história, não é, seu Marcondes? Exatamente. O segundo volume faz parte, ele quase na totalidade, ele segue no levantamento histórico, iconográfico da colônia Blumenau. No entanto, eu nasci em Dona Ema, em Ibirama, então Ibirama, e vivi lá até uma altura da minha vida e conheço bastante bem, particularmente a história da colonização da chamada colônia Anzamônia. Talvez muitos não saibam, mas essa colonização ela começou no final do século XIX, em 1897, e em 1907 se construiu uma ferrovia que ligava Blumenau à colônia Anzamônia. Então quem queria ir fazer um passeio para o interior já podia, em 1907, sair de Blumenau, 3 horas depois, estava lá na bela e nascente colônia Anzamônia. Era um projeto ambicioso que movimentou capitais importantes e ferrovia era a forma de escoar a produção. E havia, já desde o século XIX, sempre se cogitou de construir ferrovias no Brasil. E se construíram e havia projetos de todo tipo. Um deles seria uma ferrovia que saísse de Desterro e viesse via Itajaí, Blumenau, subindo o rio Itajaí, subindo ao Planalto, né? Uma ferrovia que adentrava o interior, né? Mas mais do que ter essa ferrovia, que foi um milagre naquela época, né? Eu foquei, então a minha contribuição focadamente para esse segundo volume se deu num episódio que também conheço relativamente bem, que foi o problema indígena. Eu sublinhei na primeira parte que os imigrantes que chegaram não sabiam o que iam encontrar, né? E um problema para eles, que desavisados, né, foi encontrar uma população que vivia historicamente, milenarmente aqui, né? E uma população primitiva que tinha noção de defesa de território e preservação de território e estranhamento com a chegada de estranhos que chegaram se apropriando, se apossando do lote que lhe foi designado, supondo eles que seria um lote que eles poderiam tornar produtivo, né? E isso estabeleceu um conflito pesado que acabou repercutindo aqui em Santa Catarina e daqui de Blumenau, é curioso isso, porque está focado também no meu estudo, daqui de Blumenau partiram para Viena em 1908 um médico, Gensch, e um outro personagem também importante, que veio para defender os índios, né? Chamava Frick. Ele foi contratado na capital para pacificar os índios, isso em 1907, mas chegou aqui, ele podia ter se juntado ao Dr. Gensch, que adotaram uma índia, como muitas famílias daqui adotaram índios, particularmente índios, né? E o Gensch achava que podia provar que não era necessário o conflito, a luta com os índios, e sim a um trato humanitário, né? Então ele adotou uma índia. Aí ele vai para um congresso de americanistas lá em Viena, e o Frick vai, e lá denunciam os problemas que aconteciam. Essas notícias chegam ao governo brasileiro, em 1910 é criado o Serviço de Proteção aos Índios, em 1912 vem para cá, para Santa Catarina, o meu biografado, Eduardo Oerran, com 17 anos de idade. Ele falsificou a idade, apaixonado pela causa, e veio com uma equipe. E ele chegou em 12. Aqui ele se aproximou do médico, se aproximou das índias adotadas, aprendeu palavras do falar indígena
Em 1914 ele teve o primeiro contato que quebrou a hostilidade brutal que havia, porque os índios se encontrassem um branco matavam e os brancos se encontrassem um índio matavam. Era Claro uma guerra. que morreram muito mais índios, né, pela diferença de meios, né. E isso ficou conhecido como uma pacificação. Isso se deu em 14 e daí em diante se estabeleceu um começo de uma política indigenista, tanto aqui como no Brasil, a partir da experiência vivida aqui. Mas há um detalhe que a maioria das pessoas não sabem, é que nesse começo do processo de pacificação, digamos, de tentar dialogar com os indígenas, não havia literatura técnica, não havia conhecimento antropológico, não havia experiências anteriores que dissessem o modo de fazer, né? Aí o meu biografado encarou sozinho, com 18 anos, 19 anos, esse contato e dali em diante, com o apoio de alguns outros companheiros, ele estabeleceu uma política de proteção. Em 1926 foi criada a Reserva Indígena, né, que ainda hoje existe, e nesse transcorrer, né, ocorreram episódios assim que são narrados no meu ensaio biográfico. A partir de mais ou menos qual página, seu Marcondes? Ele está na página, posso te dizer, porque eu estou com a obra na mão, é 612. E aí tem as fotos também. Começa alguns relatos de blumenauenses que foram até lá depois desse primeiro contato. Tem o meu trabalho. No meu trabalho tem fotos também sobre a colônia recém-criada, que foi de 97, tem fotos de 1902, 1903. E na página 621 inicia o ensaio biográfico com fotos dele, com fotos de... O pacificador. Ele é chamado, muitos acham que essa palavra desmerece, porque fosse como se fosse pacificar selvagens. Verdadeiramente o que ele pacificou era o conflito. Era o conflito, exato. Ele deu um freio num conflito que não fora isso, iria seguir produzindo. Para os dois lados, né? Claro que muito mais por lado mais fraco da corrente, que era o lado indígena, né? Sim. Mas havia na época os mateiros, os bugreiros que chamavam, contratados pelo governo para correr com os índios, e aí aconteceram episódios que são 2 séculos, negros, né? Praticamente. Um século e meio. Episódios não muito dignos, né? Mas, a partir do trabalho do meu biografado, a situação foi gradativamente estando mais sob controle, a ponto de que, numa altura, eu trago na biografia dele, além de um detalhe também, aqui tem o nome tribal dos primeiros índios com quem ele contactou, o nome como era o nome na tribo deles, e não como até aqui, qualquer publicação, um índio, né? Não, aqui tem o índio, o cacique, tem o nome dele, tem o nome da mãe, do pai, o nome dos filhos que o sucederam, né? E o nome das famílias principais com quem ele teve contato, né? E tem uma história que eu estou continuando essa pesquisa, porque em 1936 chegou lá um professor polonês, fugido da Polônia em razão da guerra. Ele passou pela Argentina e veio dar aqui e acabou indo lá como professor dar aula para os índios, né? Então tem uma foto riquíssima da primeira escola indígena, onde ele está como professor, e tem a foto do túmulo dele, porque ele quando soube que a família dele na Polônia tinha sido dizimada pelos nazistas na invasão, porque eles eram judeus, ele se suicida dentro da sala de aula, né? E o Eduardo manda construir um túmulo em homenagem a esse notabilíssimo professor que com ele acreditou na educação como uma forma de encontrar um encaminhamento futuro melhor para aquela comunidade indígena, né? Então na foto aqui estão todas as crianças que estavam na aula e também tem a foto de uma lança de pedra com 4 metros de altura, que eu visitei, eu conheci ainda quando ela estava de pé. Depois se construiu a barragem de proteção contra enchentes ali na frente da igreja e do cemitério. A área foi desapropriada e aí tombaram e
Nós estamos hoje procurando os restos para, se possível, até colocar no lado do túmulo do Eduardo, que está no cemitério de Ibirama, também com uma ponta de lança. Talvez pudesse aproximar os que acreditaram que numa possibilidade de futuro melhor para a população indígena, tal como Eduardo, tal como o professor que tem um nome Beredzinski, um nome polonês extremamente difícil de pronunciar. E que eu entendi que devo continuar a pesquisa para contar, alargar a história também daquela região, daquele período, né? E de personagens notáveis que eu conheci, uns conheci, outros não, né? Contando assim, como o livro faz em relação a Blumenau, eu pretendo seguir para fazer em relação à história regional, digamos, região, da região, né? Que seria então a história daquela região, mas ao mesmo tempo ela refletiu em Blumenau, porque daqui nasceu aquela colônia praticamente, né? E repercutiu no estado, repercutiu no país. Então episódios que às vezes a gente imagina que na nossa pequena aldeia o que acontece fica na aldeia. Não. Imagina o Dr. Gens em Viena, desafiando os sábios de então, dizer, não é bem como vocês estão falando a história. E não só ele. O Frick fez muito mais que ele. O outro personagem, né? O Frick era um defensor, era contra a adoção também, não é? Considerava como se fosse o escravismo dos índios. Né? Então aí brigaram os dois, né? Deu um choque entre eles, né? Pois é, assim, não temos todo o tempo que se poderia ter, mas a rica história da nossa região está em boa parte contada nessa importante obra que recentemente foi lançada e que vocês estão aqui na Câmara de Vereadores de Blumenau cobrindo culturalmente. Um resumo da história e um resumo muito lindo e muito rico, como eu comecei falando aqui, realmente é uma riqueza de história, de cultura, pontos que o senhor citou e que estão nos dois livros, nas duas obras, os dois volumes, dá para se dizer assim, que muitas pessoas que são historiadoras não conhecem. Mas a pesquisa histórica é assim, nunca termina, né? Você caminha um tanto e eu diria, se pudesse dar um fecho ao que eu falo, nós cumprimos uma parte da tarefa, nós levantamos uma parte da história. Outros terão interesse a partir do que consta aqui ou não, a partir de pontos de vista deles, ponto de vista acadêmico, ponto de vista histórico, ponto de vista folclórico, qualquer que seja. E esse é o desafio, façam. Nós fizemos até aqui, né? Quem acha que tem mais por fazer, por favor, faça. Faça como nós. Contribua com a cidade, com a cultura, com a história, com o conhecimento da trajetória humana geral, local. Esse é o dado que eu coloco como fecho da minha entrevista. Fica o desafio, então, né, seu Marcondes Marchetti, para quem quiser continuar e dar sequência a essa pesquisa. A história, né? Muito bem. E a gente também aguarda a sua pesquisa aí, que o senhor falou que ia continuar sobre a região. Com certeza. Esperamos uma próxima entrevista também. Vai dar um livro e talvez possamos sentar nesse banco aqui e falarmos a respeito. Com certeza. Legal, obrigado. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco e por trazer um pouco dessa história, desse conhecimento. A gente sabe que é só um pouquinho, mas já vai nos ajudar bastante. Eu queria agradecer também a presidência da Câmara pela abertura. Nós tivemos com o presidente, ele simpaticamente nos recebeu e por essa janela de diálogo com a comunidade de Blumenau. A gente é que agradece. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E assim a gente vai ficando por aqui. Muita história bonita, é uma rica história, na verdade, cultura, educação, enfim. Está disponível aí em alguns pontos, né, culturais e educacionais aqui de Blumenau. Muito obrigada a todos pela audiência, fiquem todos com Deus e até o próximo programa.